Olá, nono ano, espero que vocês estejam bem. Nós estamos aqui hoje para dar prosseguimento, aos nossos conteúdos. Na aula de hoje a gente começa falando, retomando o que estudamos no capítulo anterior. Fizemos um apanhado geral, de alguns conteúdos, como conceito de sujeito, de quem eu falo dentro do contexto. Vimos predicado, revisamos predicado, vimos que o predicado é o que eu falo, que eu declaro sobre o sujeito. Vimos os tipos de sujeito, vimos os tipos de predicado. Acabamos enfatizando o que é o predicado nominal, que é uma informação que eu dou, que eu declaro sobre o sujeito através de um verbo de ligação, que também pode ser chamado de verbo de estado, como a gente já sabe. E vimos também que existe um elemento especial dentro do predicado nominal, que é o predicativo do sujeito, que nada mais, nada menos é a característica dada para o sujeito dentro, desse predicado, como falei. Enfim, na parte interpretativa, acabou que culminou que nós estávamos estudando a estrutura de uma dissertação, ao mesmo tempo também estudando regras de uma redação, que é um texto dissertativo. Exploramos aí vários textos com posicionamentos contra, posicionamentos a favor, fizemos várias discussões sobre esse assunto. Pois bem, então, eu gostaria que vocês estivessem com a apostila em mãos, na página 30, iniciando o segundo capítulo. Como a gente já sabe, os nossos capítulos de língua portuguesa, eles sempre são pautados em uma primeira parte de interpretação e uma segunda parte gramatical. Hoje eu vou falar para vocês acerca da parte interpretativa. E mais adiante nós teremos uma outra aula sobre a parte gramatical. A parte interpretativa de hoje, vou trabalhar com vocês o que é o anúncio institucional. Às vezes você não tenha ouvido essa terminologia institucional, mas em algum outro momento, sendo Fundamental 1 e mesmo 2, você também já estudou o que é um anúncio publicitário. Então, você já conhece esse gênero textual. Então, na verdade, a aula de hoje vem trabalhar com conteúdos revisionais também, Então, tem alguns elementos que a gente precisa relembrar, pontuar, para que vocês consigam fazer bem as atividades. Muito bem. Olha só. Aqui coloquei para vocês 3 nomeações para esse gênero textual, que vocês podem encontrar nas questões, de diversas maneiras. Às vezes você vai encontrar anúncio institucional, que é o mesmo que anúncio publicitário, ou ainda você pode encontrar a expressão peça publicitária. Pois bem, as peças publicitárias, os anúncios publicitários ou institucionais, eles estão presentes em diversos contextos. Eles são divulgados, disseminados em diversos contextos, Nós temos aí os anúncios colocados na mídia televisiva, nós temos nas redes sociais, internet em si, também temos revistas, jornais. Então os suportes, que onde esse texto pode ser divulgado, são diversos contextos, Depende muito do objetivo, da finalidade com que esse texto for criado. Por que, gente, que eu falo isso? Porque um anúncio publicitário, ele pode tanto divulgar ideias, quanto pode também divulgar produtos. Ou ele vai tentar convencer você a aderir uma ideia, a passar a ter um determinado comportamento, ou ele vai tentar te convencer a adquirir um determinado produto. E
ali ele vai usar diversas estratégias argumentativas para fazer com que você, né, se sinta ali convencido, se sinta seduzido ou a aderir a essa ideia, mudar o comportamento ou mesmo a adquirir um produto. Quais estratégias ele vai utilizar, estratégias argumentativas, para que ele tente, né, chegar num objetivo, nesse objetivo de convencimento? Muito bem. Uma das coisas básicas que você encontra numa peça publicitária com esse objetivo é um slogan. O slogan, você já sabe, é uma frase curta, né? É uma frase de efeito, é uma frase de impacto, né? Que geralmente perpassa diversas propagandas, diversos anúncios de uma mesma marca, por exemplo. Então, todas as vezes eles permanecem, né, com aquela frase para que seja assim de fácil memorização. E ali, de uma propaganda para outra, você acabe assim memorizando, né, essa frase, aquilo fique em você, fique no público ao qual eles querem atingir. Muito bem. Nós temos também um exemplo, a gente pode lembrar, se a gente pensa na marca Coca-Cola, por exemplo, Abra a Felicidade, né? É um slogan muito forte, né, conhecido da Coca-Cola. Você tem, por exemplo, passa lá no posto Ipiranga, né? Então, todas as propagandas, os anúncios do posto Ipiranga trabalham com essa mesma frase. Então, uma das estratégias que você encontrará no anúncio publicitário é um slogan que tentará te convencer. Mas, claro, que essa é uma parte verbal, é uma parte escrita. Se você observar, no que diz respeito às linguagens que você pode encontrar dentro de um anúncio publicitário, que a linguagem verbal é a parte escrita e o slogan faz parte, né, desse contexto, assim como outras coisas que podem aparecer também, a gente tem a linguagem não verbal, também chamada de visual, que é, assim, extremamente importante. E ela, geralmente, não vou dizer em todos, porque a gente não pode generalizar, porque criatividade no ramo publicitário é uma coisa assim, que varia muito, né? Inova-se muito nesse campo. Mas eu posso dizer que numa grande parte dos anúncios, das propagandas, você encontra a parte visual como o maior impacto, o que vai mais chamar a atenção. Então, quando você observa aquela propaganda, observa aquele anúncio publicitário, a parte visual é o que vai, né, primeiro chamar a atenção desse leitor, desse público, tá? Então, ele também pode utilizar, né, essas duas linguagens, geralmente utiliza as duas, sempre, gente, sempre uma completando a outra, né? Se você tem aí uma frase de efeito ou que seja, às vezes, uma explicação um pouco maior, né? Que não seja o slogan, uma outra parte explicativa no anúncio, e você tenha uma imagem, um destaque central, uma vai completar, uma vai se harmonizar com a outra, porque tratam do mesmo tema, tratam do mesmo assunto. A ideia de uma apoiar o outro, uma linguagem apoiar a outra, sempre. Com essa intenção que a gente já sabe que é de convencer esse público-alvo, né? E também, uma coisa muito importante, e faz parte, né, dessas estratégias que os publicitários utilizam na construção desse gênero textual, é uma coisa que vocês já têm conhecimento também, precisam relembrar, que é o modo imperativo, né? Na língua portuguesa, existem 3 modos verbais, né? 3 formas de você encontrar as ações, que são os verbos que você já conhece. Você tem o modo imperativo, você tem o modo indicativo e você tem o modo subjuntivo. O imperativo, que é o que nos convém aqui no momento, é aquele modo que vai impor, né, uma ordem, um apelo, né, um conselho, né, depende muito do contexto. Mas a ideia da ordem sempre está inserida nesse contexto.
Então, quando você tem aproveite, né, compre, verbos que expressam aí em terceira pessoa uma ordem. Então, às vezes não aparece tão explícito, né, que esteja se dando uma ordem naquele contexto. Mas se você for parar para prestar atenção, realmente o publicitário quis impor alguma coisa para você, né? Agora, o X da questão é, cabe a você como leitor, como leitora, como público, ser crítico, como eu coloquei aqui no fim, né, dessas observações. Por quê? Se você tem um anúncio publicitário que visa, né, uma mudança de comportamento do público, você tem que parar, você tem que pensar, não, me convém? É correto? Né? Eu quero mudar de posicionamento? Esse posicionamento, ele tem alguma base correta? É possível? Né? Eu quero mudar de posicionamento? Eu tenho a minha opinião. Eu quero mudar? Então, ser crítico não é qualquer ideia ou qualquer produto também que esteja sendo oferecido, né, divulgado, que você tenha que comprar, que você tenha que adquirir. Há também aquela ideia de ser um leitor, ter senso crítico é avaliar, saber avaliar, né? Será que eu realmente preciso, né? Eu realmente preciso desse produto ou eu somente quero, né? Porque a gente sabe, no contexto em que vivemos, que existe uma diferença muito grande entre eu precisar de algo de verdade ou eu simplesmente querer algo, né? A necessidade do ter vontade, né, é totalmente diferente. Então, cabe a você realmente precisar, né? Precisar? Preciso? Ah, então eu posso adquirir esse produto. Não, essa ideia, essa mudança de comportamento é interessante, né, que eu adote, né? Vai caber a você avaliar, né? Avaliar as peças publicitárias, avaliar as linguagens, né, que são utilizadas, né? Observar a questão do público-alvo, né, que eu coloquei aqui um ponto também importante, que as atividades vão trabalhar sempre, né, com essa terminologia, com essa expressão. E aí você tem em mente que o público-alvo é sempre para quem aquele anúncio institucional está sendo direcionado. Olha, gente, se você tem um anúncio que trabalha com um assunto, uma conscientização, como nós temos aí no momento, né, falando sobre essa pandemia, eu vi, até hoje mesmo eu li um panfleto falando sobre diferença, como você identifica sintomas, diferença da gripe, uma gripe comum, resfriado e, né, quem esteja com o coronavírus. Muito bem. Então, como no momento, panorama em que vivemos, né, seria para quem? Estaria direcionado para quem? Né? Que público-alvo que esse panfleto, esse anúncio procurava atingir? Procurava atingir a todos, né? Porque esse assunto está envolvendo desde uma criança até uma pessoa idosa. É um assunto de conscientização. No que se refere à conscientização, você pode pensar em um público mais abrangente. Quando você pensa em ideias, né, mas não nem todos, depende também do assunto que está sendo tratado. Né? Tem assuntos um pouco mais sérios, né, um pouco mais voltados para o público adulto e também tem assuntos voltados mais para o público infantil, assuntos voltados para o público infanto-juvenil, depende do assunto. Cabe interpretação, observar sempre o contexto. O produto é a mesma coisa. Então você vai observar o produto, você vai observar a linguagem, né? Uma linguagem, por exemplo, de um anúncio que vai trabalhar sobre política, que vai falar sobre política, de uma forma mais culta, por exemplo, nunca vai ser uma linguagem que um anúncio voltado para crianças ou adolescentes utilizará. Nunca. Né? Então você pode ter
Por exemplo, num anúncio voltado para o público infanto-juvenil, uma preposição pra, que você sabe que é uma contração da preposição para. E ela é comum, né, na informalidade. E um anúncio que estivesse comentando, estivesse falando sobre política, normalmente você não encontraria a preposição pra, porque ela é informal. Então, gente, não existe assim, existem dicas, existe um direcionamento, mas cabe a você, em cada contexto, interpretar, né, ali o público, interpretar a linguagem, porque nada num anúncio institucional, publicitário, é por acaso, né? Nada. A disposição das letras no espaço, a imagem que foi escolhida, as cores, tudo tem uma proporção dentro daquele contexto. Tudo foi pensado, até um fundo. Se você fala de conscientização, agora foi dia 22 de março, né? Dia Mundial da Água. Então você tem um anúncio sobre água, o fundo é azul, não é à toa. Retoma o contexto, né? Tem a ver, tem ligação. Então você tem que interpretar esses elementos, unir esses elementos, né? Para que você tenha uma interpretação completa dentro do contexto. Muito bem. A partir daqui, eu marcarei com vocês alguns exercícios na apostila, caderno de atividades, a gente vai intercalando, fazendo de pouco a pouco. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só entrar em contato. E em paralelo também, nós continuaremos trabalhando, resolvendo em menor proporção, mas resolvendo também questões do Enem. Então, eu gostaria que, à medida que eu for passando, eu devo passando de 2 em 2 questões, né, que a gente continue fazendo da mesma forma, né, que nós estávamos fazendo antes, com bastante cuidado, marcando por que é A, por que é A, por que não é A, fazer anotações que quando eu mandar para vocês os gabaritos, eu vou comentar as alternativas também, tá? Beijo para vocês e até a próxima!